fecha. Bate mesmo. Confortável? Confortabilíssimo, sempre. Nice. Então bora. Então, eu tenho aqui uma dúvida já, que é, não sei se explicamos às pessoas, portanto, pá, o que isto é ou não. O que é o que estamos a fazer agora ou o que é cada uma das nossas coisas? Não, portanto, o que é este vídeo? O que é este vídeo? Sim. Nós sabemos o que é este vídeo? Não, desculpa, eu sei que é uma cena de... nós queremos fazer, um vídeo, portanto, portar promo. Sim. E como não tínhamos muitas, digamos, ideias para isso, começámos a pensar no que é que podia ser, portanto a giro. Exato. E também há uma coisa que é, eu também te comecei a perguntar, porque nunca assisti às tuas sonotopias, o que é que eram as sonotopias. Sim. Portanto, também vai um bocadinho com esse propósito. Nem que seja eu próprio entender e as outras pessoas entenderem o que é também cada uma das coisas que nós fazemos. Ok. Desculpa, é só porque eu tenho aquela dúvida que é, eu não sei se isto, digamos, é um podcast. Pois não sei. Não sabes? Não sei. Também não sei. Eu podcast é mais daqueles de comentário político e também não é o que eu quero ser. Portanto, se calhar não quero que seja um podcast. Mas achas que pode ser? Desculpa, achas que, portanto, pode, portanto, vir a ser? Eu acho que pode vir a ser, depende do quão interessante isto for, quão fundo interessante é que estas conversas vão ser ou vão ser chatas para quem está a ouvir, mas acho que interessante vai ser seguramente para tentar descobrir este processo. Ok. Pronto, vamos começar por ti? Pode ser. É? Vamos a isso. Ok. Acho que me interessa agora para perceber aqui coisas. Eu conheço-te há 4 anos, 5, 4, não sei. E tenho descoberto, e é isso que eu quero, portanto, trazer para aqui hoje, que tu tens uma doença. E eu gostava de saber... desculpa, é só porque eu acho que é um assunto... Qual é a doença? É isso, eu acho que é um assunto delicado e eu não... mas bora. Que é, eu preciso de saber quando é que começou essa tua mania de comprar discos. A mania de comprar discos. Eu não sei exatamente quando é que começou, mas lembro-me perfeitamente de fazer uma transição do não físico para o físico. E que é curioso, porque eu acho que grande parte das pessoas, se calhar não tanto das nossas gerações, mas das gerações mais velhas, passou de uma transição do físico para o não físico. Ou seja, de colecionar discos, porque era a única forma que tu tinhas de ouvir música, para aquilo que é a facilidade, de um ponto de vista prático excelente, que é não teres que andar com nada atrás de ti e usares o Spotify, por exemplo, para ouvires tudo on demand sem teres necessidade de o ter contigo fisicamente. Que é uma questão que eu tenho, que é como é que se vive sem o Spotify, ainda que eu acho que ele seja péssimo. Sim. Mas o que é curioso é que eu passei ao contrário, que foi, eu tive acesso à internet mesmo muito, muito cedo. E eu já muito cedo tinha coleções com gigabytes ou terabytes de música no meu disco, eu nunca tive um iPod, mas tinha leitores de MP3 e coisas do género, né? E tinha bastante acesso a esta música não física. Eu lembro perfeitamente o meu primeiro contacto com um giradiscos, por exemplo, ter sido em 2007, quando entrei para a universidade. Fui viver para uma casa onde um dos meus colegas de casa tinha um giradiscos, e foi das primeiras vezes, se não a primeira vez, em que eu realmente ouvi, peguei num disco, não é? E aquilo, não sei, acho que complementou uma ligação forte que eu já tinha à música com uma parte física muito grande, porque um disco é uma coisa gigante, e tu ficas ali. Eu te estava a dizer, eu gosto muito de ouvir e estar a ouvir, e não estar a fazer propriamente outras coisas ao mesmo tempo, ali doméstica ou a trabalhar. E o disco físico dava-te ali uma coisa que tu pegavas, ficavas a apreciar, desde a arte, desde as capas dos discos, até aquilo que vem dentro deles, porque muitas vezes, dentro do próprio disco vinham as letras que tu podias ler. Vem uma descrição, às vezes vem fotografias, vem um complemento à música, que para mim era perfeito.
Epá, e não sei, criou ali comigo uma ligação ao meio físico por trás da música. E portanto o meu caminho foi muito ao contrário daquilo que está a acontecer, ou que aconteceu nos últimos 10, 20 anos. Eu passei do não físico para o físico, enquanto a maior parte das pessoas passaram do físico para o streaming, não é? Sabes qual foi esse disco? Qual foi o primeiro? Provavelmente, eu não sei, o primeiro disco que eu senti isso, provavelmente não foi nenhum disco propriamente que eu possa dizer que era favorito, porque eu lembro-me que Não. eu lembro que esse Só meu colega era muito fã de Placebo e acho que era um disco de Placebo, se não estou em erro, que eu nunca gostei muito, mas também não odiava. Claro. Eu lembro perfeitamente de estar a olhar para uma dessas capas, eu não me lembro do nome do disco, mas por acaso até o estou a ver. Ok. Mas então, isso foi o teu primeiro contacto. Sim. Com isto, mas a doença começou. Portanto, qual foi o primeiro, portanto, a sintoma? Como é que começaste a perceber que havia aí uma coisa? Olha, não sei, eu acho que as pessoas começaram a comentar isso em mim, que eu estava a ficar com uma coleção grande, e eu me comecei a dar conta que realmente estava a começar a canalizar muito daquilo que era o meu hobby para colecionar discos e para andar atrás deles, porque era uma coisa que eu adorava fazer, não é? Atenção, agora, hoje em dia há um culto muito grande do vinil, mas portanto, lá está, 2007, 2008, o culto do vinil era uma coisa mesmo muito, muito pequenina. Não conhecia prática. Lá está, este foi a primeira pessoa que eu conheci com giradiscos. Eu próprio não tinha giradiscos, já não havia giradiscos na minha casa, nem dos meus pais, só havia leitor de CDs. Claro. E era muito engraçado andar à cata de discos. Por exemplo, aqui em Viana até tínhamos uma loja de discos, que era a Galáxia, que ainda temos, mas tinha uma amostra muito, muito pequenina de vinil. Eu nem sei se deixou a certa altura de ter vinil e só menos tinha CD. do que tenho hoje, diga-se. Muito menos, claro. E, por exemplo, com a minha ida para o Porto, encontrei algumas lojas de discos que tinham algumas edições novas, que estavam a começar a aparecer nesses anos, mas a maior parte era vinil em segunda mão. E permitia-me, por exemplo, ir atrás de músicas que eu se calhar não ia se não as visse. E aí começaram-se a dar muitas coisas, que era a relação de mim, comprador, com os donos das lojas de discos, não é? E que uma pessoa pode pedir conselhos. Olha, eu gosto disto, recomendas-me outra coisa, e que arranja-te um disco em segunda mão que tu nunca ouviste falar e levas para casa. E isso ainda hoje acontece. Começaram-se a criar essas relações e eu comecei a gostar cada vez mais de os colecionar. E eu consigo me lembrar de todos os discos que eu comprei. Não digo todos, mas grande parte dos discos eu lembro perfeitamente como os comprei, onde os comprei, porque é que os comprei e muitas vezes, agora voltando ao meio físico, quantas vezes que eu fui atraído por um disco por causa da capa ser bonita? Ok. Quantas vezes? Ok. Fixe. Isso acontece quase todos os fins de semana, quando vais às feiras e vejo uma coisa com uma capa minimamente engraçada, se for um preço minimamente decente para tomar o risco. Vamos lá ver. Sim. O que é que sai aqui? Acho curioso porque sei lá, há doenças piores. Acho que claro que é. Não, é isso, acho giro porque o que te move, portanto, o gosto que te dá ouvir música em casa, sentado, promove em ti que saias de casa para ir portanto, buscar mais coisas, portanto, à caça, eu chamo-lhe mesmo ir à caça. Sim. E é muito, portanto, é interessante como é motivo? Movimento, portanto, resistência. Isto é, sim. É uma contra-força. E a questão é, tu achas que isso que veio, portanto, ela apareceu-te, tu não pensaste nela? Não, portanto, foi todo. O teu corpo que te pediu para te sentares a ouvir, para sim. Para estares, portanto, digamos, focado. Uhum. Ok.
Havia um cómic que era daqueles cómics do New Yorker, que era mesmo a gozar, que era um tipo a olhar para um giradiscos e a dizer qualquer coisa do género. O que me atrai nisto é a falta de prática e o dinheiro que isto me custa. Que era uma ironia brutal, porque eu acho que é o facto de haver um custo em ouvir um disco, por exemplo, que te deixa um bocadinho mais focado, por exemplo, na escuta. O facto de não ser 2 pares de cliques e tu poderes esquecer, mas, por exemplo, tu teres efetivamente que escolher o disco, pegar no disco, meter o disco, limpar o disco, esperar que o disco, por exemplo, a meio tu tens que o trocar, tens que o virar de lado, coisas do género. Tu teres a capa para estar contigo ali a ler, permite-te realmente, tu estás focado muito mais facilmente do que realmente se deres 2 cliques e esqueceres. E rapidamente, por exemplo, estás a pensar noutra coisa qualquer, ou pegas no telemóvel e já estás numa rede social, ou o que é que seja, enquanto estás a ouvir música. Exato, porque eu acho que até as, digamos, relações, digamos, que nós temos, uns com os outros, estão nesse ponto. Nós conseguimos ter uma relação com uma pessoa à distância de 2, digamos, a cliques. E cada vez estamos mais distantes, exato. apesar de ser muito mais fácil. Exato. Portanto, eu acho que isso que é mesmo giro como modelo, como, digamos, a poética até de como é que se contraria esta pressa. Sim. Portanto, desculpa, mas tu já ouvias música antes disto? Já ouvi a música. Qual é a tua relação com a música? Portanto, qual é a primeira... Desculpa, tu sabes quais são as primeiras músicas que ouviste? Como, de quem eram? Quais eram? Sei a primeira grande... Sei provavelmente duas grandes referências muito jovem que me levaram a gostar mais de música do que o normal. Lembro-me de... na altura um amigo meu me ter arranjado, por exemplo, uma cassete com um best-of do James, que estamos a falar de 98, portanto tinha 9 anos, e eu ter ouvido aquilo lá de infinito, e de uma vez num computador, que eu acho que era de um empregado do meu pai, ter encontrado também, não muito mais tarde, talvez 99, antes de 2000 seguramente, uma pasta cheia de MP3, de 1001 artistas que eu nunca tinha ouvido falar, mas o tipo tinha muito bom gosto e eu lembro perfeitamente de ter copiado aquilo para o meu computador na altura e ter ouvido uma série de coisas que nunca tinha ouvido antes, 2, 3 músicas de vários artistas e que aquilo chamou-me imenso, porque eu nunca na minha casa houve uma grande cultura de escutar música e portanto eu não tinha acesso através dos meus pais a recomendações. E também não era pela televisão que eu ia chegar, por exemplo, onde cheguei, onde acabei por chegar, não é? Porque estamos a falar, na altura havia o quê? Eu era o top mais e pouco mais que havia na televisão. Sim, de facto, no nosso tempo, eu acho que antes, se calhar até havia coisas mais interessantes, mas no nosso tempo não havia grandes coisas. E foi a partir daí que eu comecei assim, a gostar mais de música. E depois, pronto, lá está, entrou a era da internet em casa, downloads, etc, e aí comecei a explorar bastante mais. Okay. Mas fazia muito menos ligações, mesmo pela internet, fazia muito menos ligações do que passei a fazer desta forma completamente aleatória, que é comprar um disco pela capa. Pois, ok. Porque quando compras um disco pela capa, compras de uma forma tão... É uma forma tão aleatória que pode correr muito mal, mas pode correr muito bem. E se correr muito bem, vais buscar uma coisa que provavelmente não terias ido buscar. Okay. Porque senão vais fazer ligações que são mais óbvias, não é? Ou vais procurar um artista muito semelhante, ou vais procurar uma sonoridade muito semelhante, enquanto se vais à procura de uma coisa completamente diferente, realmente atinges uma coisa completamente diferente e podes abrir um mundo para ti. Sim, é estranho como isso agora passou das capas dos álbuns para rabos. E nós passámos a escolher coisas a partir do primeiro, digamos, instinto. Sim. É giro. Desculpa. Digamos, é giro essa, portanto, esse, digamos, espectro. Desculpa, mas então lembras-te qual foi o primeiro disco que compraste? O primeiro disco que comprei?
Não me lembro do primeiro disco que comprei. Não. Ok. Não. Lembro-me do primeiro disco que escutei no meu primeiro giradiscos. Ok. Que é o disco que está ali. Ok. Que é o do Quarteto 1111. É o Quarteto 1111? Que giro. Porque eu colecionei uma série de discos entre, lá está, 2007 e 2011, que foi quando eu tive dinheiro para comprar o meu primeiro giradiscos. Ok. E eu achava piada já a comprar os discos, ouvia-o em giradiscos de outras pessoas, e achava piada a tê-los. Também achava que era uma forma por vezes, de contribuir para o próprio sucesso da banda. Eles vendiam discos, era uma coisa muito pequenina, na altura até se vendia em concertos e tudo mais, e discos eram baratos, na altura custavam tipo 10 euros, que é um terço, um quarto do preço que eles hoje são vendidos, e comprava quase como uma homenagem à banda, ficava com eles e não os conseguia ainda ouvir. Mas eu lembro perfeitamente que o do Quarteto 1111 foi quando eu comprei os giradiscos, eu disse, vai ser este primeiro disco que eu vou ouvir. E foi por isso que eu o trouxe para a primeira viagem sónica, ainda nem se chamava Viagem Sónica, quando tu me disseste, eu lembrei-me, pronto, vou pegar no primeiro disco que eu toquei no giradiscos. Já lá vamos, mas diz-me só, tu achas que esse processo de paixão lenta, desse processo de te aproximares de uma prática, de um conjunto de formas de fazer, digamos uma coisa, isto é, tu aprendeste com o passar, portanto, a dos anos, essa tua prática que hoje fazes, portanto, tu foste um cravas de gira-discos, Sim. um cravas de discos, até ao ponto em que começaste a comprar e a ter e a controlar esse teu micromundo de escuta. Achas que isso te ensinou para digamos uma coisa? Portanto, achas que cresceste moldado por essa ideia? Se moldado por essa ideia, não sei, mas por exemplo, falaste aí, ser crava de discos. Eu nunca andei propriamente a pedir, mas eu tive pessoas a oferecerem-me partes de coleções porque os discos estavam parados na garagem. Sim, claro. Ainda aqui. Agora atrasado, mas olha, eu posso dizer, por exemplo, eu acho que nunca tinha ouvido, e isto já foi há mesmo muitos anos, mas eu acho que nunca tinha ouvido como deve ser Fausto. Até que uma amiga da minha mãe me ofereceu uma caixa com, não sei, 20, 30 discos que ela tinha, que já não tinham onde os ouvir, estavam parados, e portanto sabia que eu colecionava discos, deu-me uma caixa com 30 discos, lá no meio ia o Por Este Rei Acima do Fausto. Eu lembro perfeitamente, para mim Fausto era só um músico da música popular portuguesa, que pronto, respeitava-se, sim senhor, tudo bem, mas que não me despertava propriamente nenhuma paixão. Oferece-me Por Este Rio Acima, que era um disco que eu provavelmente não teria comprado. Nunca. Não teria comprado, ou talvez tivesse comprado mais tarde, quando já sabia um bocadinho mais de música, mas estamos a falar, não sei, teria 18, 19 anos e ainda não conhecia, devidamente Fausto. Aqueles discos chegou a mim, eu ouvi-o, como ouvi vários discos que estavam lá, mas só que aquele disco eu se calhar ouvi 30, 40 vezes e depois fui à procura de mais. Ok. E portanto isso sim, moldou-me sem dúvida, porque eu fui indo por certos caminhos que não ia de outra forma. Ok, nice. Para acabar com esta secção, sabes quantas obras tens em casa? Portanto, o teu espólio é composto pelo quê? Tenho uma ideia. Ora, eu nos últimos anos tudo o que tenho comprado tento catalogar. Mas há uma parte que não está catalogada. Portanto, eu tenho à volta de 3.000 coisas, entre CD, vinil, etc. Mas, por exemplo, tenho umas centenas de singles que eu nunca me sentei, não vou dizer um dia, mas um mês, a arquivar e a anotar. Mas andam ali à volta de umas 3.000, 4.000 talvez. Não chegará a tanto. Mas em vinis? Desde CDs, vinil, em CD, cassete, sim. Eu não sou muito esquisito com o meio. Eu tenho uma preferência ao vinil, não haja dúvidas. Mas há muitas coisas. Primeiro, que não há em vinil, só em CD. Porque houve uma altura que se deixou de produzir vinil. E agora voltou. Mas houve uma altura muito grande em que se deixou de produzir vinil. Anos 80, 90, sobretudo 90, início dos 2000, muita coisa que não se produziu em vinil. Ainda há bocado estivemos a falar de uma coisa que vai constar numa próxima viagem sónica e vou ter que trazer um leitor de CDs porque eu quero muito passar aquilo e não existe em vinil.
Mas eu não sou muito esquisito com o meio, mas gosto efetivamente da ideia de ter uma discoteca em casa com uma curadoria melhor do que o Spotify e que representa um bocadinho a minha história também, a minha história de descoberta. Eu acho isso é bonito. É por isso que eu tenho essa doença, se calhar. É porque vejo uma certa beleza nela. Acho que não é uma adição, é mesmo uma coisa que eu vejo alguma claro beleza. Claro que é. Desculpa, eu acho que é essa a piada de digamos, colecionismo obriga-te a ir construindo o teu gosto, vais perceber. Portanto, eu acredito que tu não gostes de tudo aquilo que tens lá, mas que estes anos todos te ajudaram a criar esse gosto e a mudá-lo, e hoje se calhar gostas de coisas, portanto, que não gostavas antes, e eu receio que o Spotify e outras coisas nos cortem caminho nesse, processo, isto é, mas que falas do algoritmo, por exemplo? Sim, pelos caminhos que o algoritmo sei lá, eu gosto de uma banda de metal qualquer, Mastodon. Sim. E vamos supor, já ouvi os álbuns todos, e há uma tarde qualquer em que vou de carro até à Figueira. Vou à página deles, vou, digamos, à rádio deles e ouço a rádio da banda. Sim. Portanto, ouço bandas parecidas. Parecidas, sim. E, portanto, ele só me dá coisas que eu já sei. Isto é, ao fim de algum tempo, se calhar, consigo mudar isso. Portanto, eu tenho playlists que fui construindo um bocado caóticas de gosto disto, e ele já vai começando a perceber que são muitas coisas, mas não tem capacidade para perceber de que é que eu gosto. Portanto, dá-me caixinhas genéricas e estilísticas. Sim. Acho que há aqui uma questão de... A imposição de género vem de uma necessidade, digamos, COM, comercial. Isto é, sim, completamente. Sim. Portanto, esta urgência em catalogar as coisas, portanto, para que cria a necessidade de termos muitos estilos tão... específicos. Que é uma coisa que eu nunca compreendi. Por exemplo, perguntam-me qual é que é. Não há nada mais difícil, por exemplo, para mim responder do que qual é que é a tua banda favorita. Ou que tipo de música é que tu ouves. Pois. Isto é lixado para mim responder. Sim. Não consigo mesmo responder isto. Eu posso dizer 2 ou 3 estilos, posso dizer 2 ou 3 bandas que eu ouço com mais frequência, mas custa muito, por exemplo, dizer que sou daquela tribo. Claro. E acho que a música também tem muito essas coisas, não é? A tribo do hip-hop, a tribo do metal, a tribo... música e tudo. Não é? Há uma tendência qualquer para nós nos fecharmos em tribos, em grupinhos, em famílias de 2 pessoas e um filho. Portanto, eu acho que há muito, digamos, a aprender aqui sobre a possibilidade da variedade nestas coisas. Não vamos ter tempo para tudo, portanto, seguimos. Então agora se calhar vamos inverter os papéis. Não, espera aí, calma. Não, antes disso, que é interessa-me que as pessoas percebam o que é que são isto das, digamos, viagens sónicas, como é que começaram, onde é que foste buscar a ideia, mas no fundo é isso. Como é que começaste como é que isto nasce? Bom, nasce de um convite teu, em primeiro lugar. Nasce de um convite teu, não muito específico. Porque eu não sei isso, nada. Não muito específico, de ouvir falar um bocadinho sobre escuta e sobre um álbum em particular. Se lembras. E aí nasce a primeira viagem sónica, que foi efetivamente sobre onde, quando, como e porquê. Eu acho que não foi exatamente isso, mas... eu já não me lembro. Eu lembro que foi... Tinhas uma ideia assim muito geral, mas não foi muito específica. Deste muita liberdade, não é? Claro. E eu decidi na altura trazer este álbum, que era... porque te exigia realmente concentração, porque estamos a falar de uma música de 30 minutos, mas depois também achei, vamos fazer 3 pausas a meio dessa música,
em que ela tem ali mais ou menos 4 movimentos. E vamos falar um bocadinho da história, não só por trás do álbum, mas por trás da música, naquele caso do rock progressivo em Portugal e tal. E desmistificar o pai do rock, Rui Veloso, etc, como havia exemplos muito anteriores, etc. E eu dei-me conta, por exemplo, quando fiz essa sessão, que isso é o tipo de investigação que eu gosto de fazer muitas vezes até enquanto estou a ouvir música. Ou seja, muitas vezes estou a ouvir música e estou a saber um bocadinho mais da banda e quais é que foram as influências da banda e o que é que aquela banda fez, o que é que não fez, o que é que os seus membros fizeram, e a estabelecer essa rede à volta da música que ultrapassa, se calhar, aquilo que é o primeiro instinto da escuta de música, que é mais emocional. Mas é exatamente isso. Eu acho que as viagens sónicas não começaram quando eu te chamei. As viagens sónicas são, digamos, uma prática tua. Sim. Pronto, mas é isso, não é? Tu chamas, e eu dei-me conta que, primeiro, que já sei qualquer coisinha à volta de ligação histórica na música e na produção musical. Isto sem nunca ter sido artista e de longe e músico e saber como é que se cria arte. Portanto, sou um outsider fascinado pelo processo criativo, ok? E apercebi-me depois de outra coisa também, que é que se calhar que há outras pessoas que podem não ir tanto atrás desta informação, mas até gostam de saber destas relações musicais, mas que alguém faça a investigação por eles. E eu, por acaso, até gosto muito de fazer essa investigação e, portanto, e por isso é que começamos a fazer isso e depois lá está. Vamos arranjando temas meio que aleatórios e temas sobre os quais eu nem sequer estou necessariamente à vontade, mas que me permitem fazer isso que eu gosto, que é ir atrás e estudar, ir tentar perceber aqui as ligações, etc. Claro, desculpa, é só... E depois trazer uma história, trazer uma narrativa à volta de um tema em que a história é contada um bocadinho entre músicas e relação entre elas. Sim, portanto, mas isso é um formato possível. Imaginas outros? Já conseguiste imaginar outros? Há alguma coisa... Portanto, espera. Antes disso, explica só a quem não está a ver, às 4, portanto, há pessoas que estão para, digamos, a ver isto. O que é que as viagens sónicas são? Isto é, quem nunca veio, o que é que pode esperar disto? Quem nunca veio, o que pode esperar é o seguinte: à volta de um tema qualquer, vamos imaginar, por exemplo, a música cósmica, ter mudado na Alemanha para as experiências que se fizeram à volta da música com o uso de instrumentos eletrónicos. À volta desse tema, não ouvi propriamente uma explicação histórica, mas ouvir uma série de músicas alusivas a esse tema, mas com um pouco de história explicada entre cada uma delas. História portanto, desculpa, pode ser do estilo, pode ser de um detalhe sobre a música em particular, pode ser sobre o contexto, às vezes até político, que se estava a viver, que levou, por exemplo, àquela criação. Portanto, não é história que seja só sobre a música, mas acho que é contexto histórico entre as várias músicas. Ok. E aí é muito diferente do que um DJ faz, não é? Porque o que um DJ faz é passar as músicas, não é? E não há sequer esta ideia de um intervalo entre uma música e outra para explicar porque, o que é que ouvimos e o que é que vamos ouvir a seguir. Desculpa. E esta é que é a grande diferença. Desculpa. Perdão. Isso era lindo de facto, nós estamos tipo todos cegos às 3 e vais dizer, parou, agora vou os pais, vou explicar. Giro. O que acabámos de ouvir foi... Sim. Melhor, isso acho que diria muito sobre outras formas de, digamos, portanto, desculpa, de nós sermos enquanto, portanto, sim, grupo. sim. Mas como meio já agora, o que é que eu acho que há muitas formas diferentes de ver isso, e nós até já falamos nessa possibilidade, isto ser até um programa de rádio, um podcast ou uma conversa, não é? E eu acho que ainda tem muito que evoluir, eu ainda próprio estou a descobrir, não é? O que é que isto é e qual é que é o potencial disto, não é? Ainda vamos para a 5ª viagem, mas acho que, para mim, o que me interessa, tal como na relação entre as músicas, é a relação das pessoas que levaram aquelas músicas, também é um bocado isto, partilhar com as pessoas. Olha, uma coisa que eu adorei na última viagem sónica, e temos que explorar como é que conseguimos abrir mais à participação do público. Confesso que sim.
Mas uma das coisas que eu mais gostei foi no final da viagem sónica, depois dela ter acabado, e as pessoas virem falar comigo e, por exemplo, darem ali a discutir um bocadinho, não, olha, não sabias de pormenor, ou olha, sabias que não sei o quê. E da última, eu levei aí 5 ou 6 notas para casa sobre coisas para explorar, que eu ainda nem peguei nelas, sobre coisas que as pessoas depois partilharam comigo no fim. Olha, só por isso já valeu a pena. Sim, desculpa, isso vem numa cena, portanto, desculpa, eu fico muito contente porque as oficinas que eu comecei a fazer vieram com esse intuito de criar uma comunidade. Eu acho que tem pouco jeito, não sei, mas pronto, interessa. Mas... agora vamos fazer a ponta, então agora é que vamos começar. Claro, viste. Então viste, agora foi um bom... Que é, eu fico muito contente porque tu criaste uma ramificação das oficinas que eu imaginei, de como é que nós juntámos pessoas a falar tipo de uma prática. O que eu, portanto, a curtia muito era daqui a uns anos haverem mais 10 projetos como o teu, de malta que já faz coisas e que traz e que está a crescer em conjunto. Sim. E que passamos uma tarde de sábado. E é impressionante o potencial que as pessoas têm e que está subexplorado. Claro. Porque eu juro-te que muitas vezes, no final de uma viagem sónica, as pessoas vêm falar comigo e eu sinto, esta pessoa que está a falar à minha frente sabe mais do que eu. Claro. E, no entanto, sou eu que estou aqui a falar. Claro. Desculpa, é só porque isso põe, digamos, em causa esta ideia de que só fala, portanto, quem sabe tudo. Não, aliás. Não. Zero. Prova-se isso. Aliás, prova-se que grande parte das pessoas que nós ouvimos a falar, digamos, a tomar voz, tipo eu e tipo tu, nós, não somos gajos, portanto, para que sabemos mais tipo de uma coisa. Somos gajos curiosos e que se interessam nesta partilha. Ou não, então és um, digamos, autarca, desculpa, que é muito, digamos, autocentrado. Sim. Sim, pode haver esse elemento do ego, não é? Mas sim, pronto, eu acho que também confesso, não é? Gosto, não é? De sentir que as pessoas estão a ouvir e que estão a gostar do que estão a ouvir. Eu também confesso isso, não é? Claro. Mas acho que era interessante. Vamos voltar atrás e esse primeiro convite, por exemplo, que tu me fizeste a mim. Desbloqueaste algo. Porque muito daquilo que eu estou a fazer agora com as viagens sónicas, eu se calhar já podia ter começado a fazer há 10 anos atrás. Mas não tinha feito até houver um desbloqueio que foi tu convidares-me. Olha, anda e fala. Tira-te. Desculpa, porque acho que o que é fixe é potenciar digamos, contexto. Isto é, o que interessa é juntar pessoas para criar contextos. Eu acho que é uma coisa, portanto, para que falta hoje muito. São praças. Nós não temos praças, nós não passamos tempo juntos. As pessoas antes partilhavam formas de pensar, sei lá. É muito giro, como a ideia da, digamos, a fofoca. Mudou. A fofoca antes, há uns anos, há 20 anos, há 30, há 70, há 200, funcionava como um meio de tu manteres contacto com as pessoas. Tu sabias a vida delas, tu partilhavas, tu criavas uma relação com outra pessoa porque lhe ias contar aquilo que eu te tinha, dito. E eu ainda vi num podcast ontem isto de nós trocamos a fofoca comunitária pela fofoca mediática. Isto é, nós sabemos mais sobre a namorada do ator do filme do que sobre a namorada do vizinho de acima. Isso diz muito sobre nós. Pois é. E isto leva-me aqui a outra coisa, desculpa. Rui, portanto, podes pôr Deixa-me só comentar para dizer que esta câmara, o cartão está cheio. E pronto. aquela ali nunca para, não é? Aquela não. Aquela já fiz isso. Bora. Ok, para-se. Obrigado. Tu queres mais água? Obrigado. Olha, obrigado. Break time. Pessoas, vizinho de cima. Vamos já. Desculpa, o vizinho. Porque eu acho que a tua forma de fazer isto com as pessoas é muito íntima, e acho que a dificuldade que ainda há do público participar vem disso. Vem de um problema
de uma falta de treino das pessoas se sentirem vulneráveis ou confortáveis nessa vulnerabilidade, sim, de como é que eu estou aqui, não é? Desta gente que não conheço e que partilho coisas. E aí receio que seja um problema de formato de plateia, não sei. Talvez. Eu sei que as pessoas têm, infelizmente, e eu acho que não sei se algum dia isso vai mudar, tenho muito medo de sempre dizer asneira. Como se pudesse haver asneira era sobre a análise de uma música quando não estamos a falar de um ponto de vista técnico. Nem que Que estivesse. eu acho que o único ponto de vista que se calhar é um bocadinho mais formal é o técnico, porque tudo o resto, se fizeres uma análise que realmente é emocional, não há um certo nem um errado, portanto ninguém vai dizer asneira. Que é o que me chateia sempre, pronto. que é uma tendência qualquer para uma análise subjetiva da música em tudo. E eu percebo disso em pessoas, portanto, que ouvem música, mas irrita muito falar disso tipo com músicos que me vêm pedir músicas tristes e não sei o que é uma música triste, bro. Portanto, ou têm uma dificuldade muito grande em estarmos a tocar e dizer-me o que é que querem, porque lhes falta vocabulário. Ok. Desculpa, para além desse, última só, que me interessa muito, e já passámos para, digamos, à minha parte. Interessa-me muito perceber qual é que é o teu processo, como é que tu decides um tema, como é que o preparas, como é que ele se altera ao longo do tempo, com que tempo é que preparas antes, isto é, temos uma agora dia 25, como é que, desde quando é que estás portanto, a pensar nela? Sim, depende. Depende. Eu, por exemplo, há algumas que eu tenho na manga, já, mas por vezes as dinâmicas do que está a acontecer naquele momento levam-me a pôr outros temas à frente de coisas que eu já tenho na carteira. A coincidência, por exemplo, da próxima viagem sónica a aterrar exatamente sobre esta cadência de 2 meses no 25 de Abril, levou-me a não pegar num dos temas que já tenho na carteira, mas em vez disso ir à procura daquele cancioneiro, começou um bocado pelo cancioneiro ali de Abril, não é? Mas depois eu comecei a investigar e ainda há bocado estávamos aqui a discutir coisas que eu nem sequer sabia que existiam, como o cancioneiro do Niassa. E começo a entrar em buracos que me levam por outros caminhos porque estou a estudar à volta disso. Portanto, depende muito dos temas. Eu diria que o do 25 de Abril, por exemplo, comecei a estudá-lo logo a seguir a ter terminado o anterior, ou seja, há 2 meses, ou seja, com 2 meses de antecedência. Sim. E ainda não está pronto, já está preparado, já está minimamente preparado, mas ainda não está pronto. Mas com que, portanto, a frequência é que pensas nisso? Tipo, todos os dias? Não. Quase. Quase? Ok, fixe. Quase todos os dias. Quase todos os dias. Quase todos os dias penso um bocadinho nisso. Reouço, por exemplo, algumas músicas que já tinha ali pensado que podem ser interessantes de passar. Começo à procura de alguns factos históricos, ou até muitas vezes da confirmação de alguns factos históricos que eu já tenho ideia na minha cabeça, mas que vou confirmar, por exemplo, e depois acontece muito isso, que é, vou à procura de um facto histórico sobre uma coisa em particular e desencadeia-se outro, desabrocha outro assim do nada. Esse do Cancioneiro do Niassa era muito engraçado, estava-te a contar há pouco. Eu tinha comprado um disco, uma vez numa feira, chamado Natal 71, que sabia que era uma peça propagandística do Estado Novo, não sabia muito bem o que aquilo era e estava lá guardado em casa, eu ainda nem o tinha escutado, fui pegar nele para o ouvir, fui procurar exatamente o que era aquele disco na net, cheguei a uma coisa completamente diferente e completamente antagónica àquele disco, contrária àquele disco, que era o Cancioneiro do Niassa. Repara, foi a semana passada, acabei só porque fui pegar num disco, enquanto o ouvia, estava à procura na Wikipédia um bocadinho do que é que andava ali à volta daquilo, e depois tive que encontrar um dos arquivos da RTP, um documentário e não sei o quê, cheguei a uma coisa diferente. Portanto, não há propriamente um método. Há um método, a questão é essa. Não, pronto, há um método que não é muito formal. Não interessa, mas tu criaste esse teu método de, portanto, digamos, pesquisa, isto sim. Eu acho que o que me interessa mais digamos aqui é isso, é como é que tu chegas a este manancial de coisas porque te apetece, bro. Isto é, não tens ninguém que te paga para isto. É uma coisa que tu fazes no teu tempo livre, que eu acho que é o teu tempo. Isto é, eu acho muito honroso até
que tu uses o teu tempo de vida para além do trabalho que te paga contas e a vida para fazeres isto. Isto Sim, sim. é uma escolha que eu gostava que os meus alunos tivessem e que é muito raro. Pois, de malta sim. que de facto gosta de crescer, de procurar, investigar porque sim. E é uma coisa que eu tenho com. Mas não é porque sim, Diz. mas não é porque sim, é porque me dá prazer. Mas é É isso. porque me dá prazer. E essa é a grande diferença, não é? Mas eu acho que é esse porque sim que falta à maior parte das pessoas com quem me cruzo. Eu tenho muita dificuldade em encontrar pessoas com quem consiga falar assim, porque eu acho que as pessoas estão pouco interessantes, porque são pouco, digamos, interessadas. Eu gosto de conversar contigo sempre, porque tens sempre uma merda qualquer que descobriste e que me vais contar, e eu acho isso incrível. Muito mais do que falar tipo, sobre o jogo tipo da bola de ontem, irrita-me. E portanto é isso, eu acho que tens aí um método e acho que se quisesse daqui a uns tempos tinhas potencial para fazer uma tese de doutoramento a sério sobre práticas de contemplação. Desculpa, eu acho que há aí uma cena. Estou aberto a quem me quiser estudar, está à vontade. Não, vais tu. Eu não sei se isso me vai dar prazer fazer a Vais tese, tu. mas estou à vontade de ser explorado. Porque eu descobri agora com a minha tese, a educação, digamos, artística, que a piada disto é tu olhares para trás e perceberes como é que o caminho que fizeste te, conduziu ao ponto em que tu estás agora. Eu acho que tens aí um caminho que é muito identificável. E acho que é muito claro sobre quem tu és. Pronto, é isto. Última questão. Acho que já vamos para aí na terceira Da última questão. Pá, eu Mas tenho sempre isto. Que é, o que é que achas que há de mais malandro nestas viagens sónicas e em ti? o que há de mais malandro? Epá, que pergunta difícil. Podes, Rui, portanto, pá, também se quiseres, podes. Achas que sabes? Desculpa, o que há de mais malandro nisto? No André? E nas viagens sónicas, nesta, digamos, a ideia. Não sei responder. Não sabes responder a isso? Acho que é muito difícil. Não tive presente em nenhuma viagem só. Pois é. Não foi por falta de convite? Porquê? Portanto, o Rui, que não sei se vocês estão a ver agora, acho que não há câmara. Sim, já consegui. Já está, boa. O Rui é músico há muitos anos. Tem a mania que não é músico, portanto, pá, como os outros, pá, porque não estou músico. Eu acho que é dos melhores músicos que eu conheço deste ponto de, portanto, a vista de ser a pessoa que faz como tu. Durante umas horas cola numa coisa qualquer. E essas coladeiras constantes ao longo de quase todos os, portanto, há dias, ao fim de algum tempo, cria-te um arcabouço de práticas, um cálculo, uma forma de pensar que é muito específica dele, que eu acho que, como a tua é muito, a tua. Isto é, Acho que estou a perceber e eu acho que nisso tem algo de malandro, não é? Que todo este processo, lá está, eu estava a dizer no início, eu não sou músico, nem muito menos sou artista. E não aprendi nada destas coisas porque me foram ensinadas ou porque estudei nesse sentido. O meu curso é de engenharia, não tem absolutamente nada a ver com isto e se calhar a engenharia a única coisa que me ajuda é se calhar no processo de catalogação e documentação das coisas que eu compro. Acho que não há mais nenhuma ajuda aqui. E se calhar nisso acaba por ser um bocado malandro porque é muito espontâneo. sim, e porque eu acho que é digamos, fazer isso. eu. Porque acho que não fui eu e está aqui um microfone mal posto, técnico. Está tudo bem, não, tudo bem. Eu acho que isso tem essa vontade de resistir a ser como aos outros, a ser parte do, digamos, rebanho,
ser, digamos, M. Malandro. É pôr em causa o mundo, é virá-lo ao contrário. Pronto, é isso. Bora. Acho que sim. Pronto, agora vamos então, por favor, vamos falar um bocadinho sobre ti, que isto... Vamos, estou- Então vamos lá. Antes de mais, eu gostava de perceber o que é que são as sonotopias. sonotopias. Deixa-me ver se eu percebi. Tu dás apoio à criação musical. Sim, mas eu acho que as minhas oficinas são mais sobre isto. Ok. Aliás, eu acho piada a isto porque, na verdade, o que eu faço é sento-me com as pessoas e fazemos uma espécie de sessão de psicoterapia, Ok. mas sobre coisas que elas querem saber fazer e aprender sobre, portanto, o mundo. Isto é, eu acho que a função que um professor tem é ser útil. Se um professor não é útil, se um professor não consegue apanhar-te uma vontade, um desejo e dar-te as ferramentas para tu ires atrás dele, ele serve para coisa nenhuma. E o que eu gosto nas aulas que dou, e acho que a malta, portanto, para quem tem tido aulas, gosta, é que eu não dou propriamente aulas. Desculpa, eu sei dar uma aula, tipo na vida, que é a única, para digamos, a oficina que dou, e todas as ramificações que existem vêm desse primeiro princípio de como é que se escuta, de como é que se fala daquilo que se escuta e de como é que se pensa a partir daquilo que se escuta. Depois o mundo nasce daí consoante aquilo que tu quiseres. E eu conseguia dar-te aulas disto, de como é que tu percebes o teu método e como é que isso te permite conhecer mais música e curtir mais aquilo que já curtes. Mas então deixa-me fazer-te uma Claro, pergunta, só para perceber. Corta-me. Para perceber um bocadinho também qual é que é o teu público atual. Já percebi que o teu público-alvo pode ser toda a gente, inclusive eu, mas o teu público atual, quem são o tipo de pessoas que vêm ter contigo para este propósito? Então, eu dou este tipo de aulas há 10 anos. Ok. Vamos supor. É um bocadinho mais, mas vamos supor que esta forma de fazer começou, digamos aí. Eu tenho 2 tipos de pessoa. 3. Jovens com 17, 18 anos querem fazer provas para o ensino superior e precisam de alguém que os ajude a estudar e a fazer essas provas e que nos deram digamos, e que isso pagou muitas coisas nossas durante digamos, muito muito daquilo que eu fiz veio disso, porque há muita gente que tem esse interesse, mas depois vêm os outros, portanto, que me interessam mais, são os que já fazem música em casa e que lhes falta perceber uma coisa qualquer. Sei lá, é muito típico ter um gajo que diz, eu tenho em casa 400 músicas feitas, mas é só o início. E o problema é como é que eu passo desse início para uma música ou, digamos, um álbum. Portanto, Mas é o quê? É um desbloqueio técnico ou é um desbloqueio mais criativo? Eu acho que é as duas coisas. É criativo porque é criar ferramentas cerebrais para como é que como é que nesta folha em branco, como é que eu para esta folha em branco começo a fazer coisas. É técnico porque obriga a uma certa destreza técnica de softwares ou de microfones ou de linguagem musical, ou de perceber o que é esta prática desta música que eu quero fazer, o que é que já existe e como é que eu consigo ir roubar coisas, mas eu acho que acima de tudo é conceptual, é de perceber com o tempo o tipo de coisas que eu quero fazer. Isto é, há muito o hábito dos arquitetos estarem sempre a fazer a mesma música, a mesma para casa. Eu tive uma namorada, digamos, que estudava, digamos, a arquitetura, e ela dizia sempre isso, de que há eles estão sempre a desenhar, digamos, a mesma casa. O projeto é outro, mas o vício é o que eu quero desenhar esta casa. E eu receio que os músicos estejam sempre a fazer isto, estão sempre a escrever a mesma música. E ela, ao final do tempo, é sempre igual. Nós estamos sempre a fazer os mesmos hábitos, a cumprir a mesma rotina, a usar os mesmos truques, a usar as mesmas ferramentas para construir música. E o que eu acho que é importante é percebermos esses hábitos,
é experimentarmos esses hábitos, é tentar procurar formas de mudar esses hábitos. Isto é, eu podia ter uma banda punk como havia nos anos 90. Tenho zero interesse porque já está feito. Pois. A mim interessa-me é pensar como é que a minha prática musical consegue ir buscar aquela lógica que eu gosto do punk e mudar. E mudar qualquer coisa, ou seja, ser criativo neste sentido, não é? Sim. Que realmente mudar qualquer coisa, não só recriar, não só reproduzir uma coisa que já existe, mas encontrar algo diferente, não é? Sim, que eu acho que é isso que nós fazemos. Portanto, digamos, HU, a humanidade, faz isso desde sempre. Nós não inventamos nada, ninguém, digamos, inventa nada. Nós fazemos cópias de coisas. Aliás, nós somos cópias de coisas. Sim, Tu és a verdade, cópia de verdade. tudo aquilo que viste e que papaste e que foste juntando partes. Eu sou a cópia chapada tipo do meu pai a pensar em casa nas coisas e depois sou a cópia chapada tipo da minha mãe a organizar. Eu acho que parte do processo de compor tem a ver com esta consciência de eu saber quem sou, eu saber, portanto, o que é que gosto, eu saber que, portanto, referências é que tenho. Eu sempre que estou a ajudar uma pessoa, isto com os mais novos é mais giro. Malta com 12 anos, 13, 14, de quero fazer uma música para piano, mas eu toco violoncelo e só gosto de ouvir música pop, mas depois tudo Mozart, porque a minha mãe me disse e porque a minha professora me, portanto, obriga, mas eu quero é fazer música pop como a do Expresso, a Carpenter. Portanto, como é que eu pego naquela pessoa que gosta de ouvir música pop, mas tem uma experiência técnica de Mozart? Como é que há aqui um ponto, portanto, para que se toca? Como é que eu vou buscar essas referências que tu tens? Como é que vamos ouvir mais música dessa que tu tocas e dessa que tu gostas e procurar ramificações ao ponto de chegar ao momento em que ela percebe ok, é isto que eu quero. Portanto, sabes aqueles jogos das pessoas que dizem, digamos, ao mesmo tempo, digamos, um termo até chegarem a um termo comum que é, nós dizemos aqui duas coisas, os dois, e tu dizes carro e eu digo casa. E temos que chegar à praia. Como é que vamos repetindo palavras e dizendo palavras até chegarmos à praia? Eu acho que o meu processo como professor é encadear isso. É pegar naquilo que tu queres e naquilo que tu sabes e juntar, irmos fazendo, digamos, iterações até chegar a isso. E depois, nesse ponto, olhar para trás e perceber o caminho. E daí, perceber qual é o próximo passo. Portanto, é um processo lento, acho. Sim, mas é muito interessante. E como é que chegaste a isto? Como é que tu chegaste até aqui? Porque lá está, eu não quero fazer aqui uma crítica ao ensino superior, mas lá está, tu ainda agora falaste acho que fizeste aí uma crítica, não é, ao que é ser professor. Eu não sei se vou alegar de ser mau professor, não é? Que é o reproduzir o livro, não é? O ler o livro, é o ditar a aula, este tipo de coisas que acho que pouco adiciona. Mas tu trazes aqui realmente uma perspectiva muito diferente do que é que para ti é ser professor e que tu até minimizaste, eu só sei fazer uma aula, não é? Que o resto é completamente diferente. Como é que tu chegaste até aqui? Cheguei até aqui porque sou, digamos, teimoso. Isto é, eu nunca aceitei... Querias fazer diferente. Sempre. Não é? Querias fazer diferente. Sempre. Eu cresci chateado com o mundo, não sei porquê, ainda hoje estou. E hoje já sei mais porquê. Mas eu fiz a primeira revolução na escola, tinha pai 3 ou 4 anos, em que me puseram um polvo à frente e nunca tinha comido polvo, porque a minha mãe, portanto, não gosta, e levantei o prato. E quando eu fiz isto, toda a gente na cantina fez. E eu apercebi-me eu acho que foi aí que me apercebi do poder do grupo. Pronto, e sempre gostei muito desta ideia de pensar diferente. Eu acho que veio de casa, tipo, do meu pai ser assim, da minha mãe
não gostar de manadas. Sempre nos habituámos a ir contra a corrente e eu aprendi isto, digamos, em casa e com os meus digamos, avós. Epá, mas é incrível, essa memória de tipo aos 3, 4 anos é incrível. Sim. Eu imagino o poder que isso teve na tua cabeça de mudar alguém, porque tu mudaste aquelas pessoas, mudaste o curso, nem que seja daquele almoço, mas não e dos é teus colegas. Sim, desculpa, mas não é mudar como quem lhes pinta os olhos, é mudar como a proposta. Isto é, eu proponho-vos aqui outra coisa. E se é isto que eu acho que é uma, digamos, MAL, malandrice minha. E se isto não fosse bem, desculpa, como eles estão a dizer que é? Eu acho que isso que me ensinou a procurar, desculpa, isso instigou em mim uma procura dessa coisa sempre. Onde é tipo as escolas de música, fiz a escola, digamos, profissional, sim. E aquilo irritou-me a partir do dia 2. Porque de repente eu estava fechado, tipo, numa sala a estudar contrabaixo, tipo, sozinho, e sempre que, em vez de estar a tocar a escala, o estudo que o professor queria, estava a curtir os sons do contrabaixo altamente. E era constantemente posto em causa isso, de não quero que experimentes, quero que toques isto, portanto, para que isto tens que... E, portanto, tu sentias isso mesmo no ensino superior, por exemplo? O ensino superior já é diferente. Ok, até o ensino superior, a minha formatação, não é? Guerra e depois, se calhar, já te começaram a abrir um bocado os horizontes, é isso? Sim, mas é tipo... desculpa, não é a abrir os horizontes, mas a permitir que tu abrisses esses horizontes. Sim, eu acho que... Desculpa, eu acho que faço isto hoje por causa disso, porque me habituei a contrariar e ir buscar gozo a esse contrariar. E eu comecei a fazer música, desde os meus 12 anos. Música, digo, a compor tipo no computador, nos softwares, porque se acaba softwares, ponto 1, porque acho que a única forma de aprender a fazer coisa é tipo sacas e, portanto, dá-lhe. Mas era nos tempos em que não estava na escola ou estava em aula, portanto, eu chegava a casa e ia curtir. Eu sei escrever música muito rápido porque escrevo desde os 12 anos. E eu escrevo música tão rápido como... Desculpa, como escrevo, portanto... texto. Sim. Porque tenho os tics todos. E, portanto, eu comecei a ter aulas... Houve uma disciplina que nós tivemos no nono ano cá, são umas práticas de introdução à composição, em que um professor de composição da escola, que não é de composição, é um professor de técnicas de composição, portanto, ele não ensina a compor, ensina como é que historicamente se compôs. Que é uma seca descomunal. Porque tu não estás a criar música, estás a aprender como é que o Bach fez, como é que o Mozart fez, como é que o Brahms fez, portanto, tu aprendes práticas técnicas antigas e não propriamente como é que a tua ideia se ouve. Pronto. Essa disciplina que nos deu essa parte, eu a partir daí comecei a perceber que é isto que eu quero. E diz uma coisa, tu achas que esse contexto histórico foi importante para ti, para a tua formação ou não? Foi, claro. Que é? Irrita muito que a escola de música seja sobre esta música austríaca, germânica, certo. britânica, italiana, do século XVI ao século XIX. Irrita-me muito, porque a música é bué das cenas. A música começa por um fenómeno sonoro e pela manipulação dele. E pela forma como tu ouves isso até. Portanto, música começa pela forma como tu ouves o som. Portanto, para que se passa? Os putos entram com 12 anos para a escola, com 6 ou com 3, e a primeira coisa que fazem é ensiná-los a ler uma partitura em vez de curtir, ouvir, experimentar. E, portanto, é isto. Como é que eu cheguei até aqui? Tenho a minha bio, portanto, para a net, mas acima de tudo foi pela uma procura de como é que eu consigo aprender a fazer mais isto que me apetece agora. E no fundo, agora o que tu fazes é tentar tentar fazeres o mesmo com outros, ou seja, tentar semear isto ou semear isto em outros, não é? Estás aqui um bocado formatado, se calhar estás a precisar aqui de uma forma de conseguires sair deste curso e abrir a tua cabeça para outros sítios, é isso?
sim, com miúdos, isso é muito giro, de perceber que eles têm muito, muito medo disso. De repente a minha proposta não é bem nada. Isto é, Ok. vamos ter que fazer, digamos, uma música. Como é que isso é? Vais ter que fazer. Vamos ter que fazer e depois vês. E, pá, e só tipo daqui a 4 meses é que vais tipo, saber como é que foi. Porque eles estão habituados a que a escola seja sobre cumprir regras que já estão pré-estabelecidas, que as pessoas mais velhas já fizeram, que os meus pais já fizeram mais ou menos igual. Portanto, a escola é sobre percorreres um caminho que já toda a gente fez. E sobre seres igual a toda a gente, portanto, para que passou lá. E seres mais ou menos bom, mas há sempre umas bitolas muito muito concretas. A minha visão, desculpa, minto, a que não é só minha. Isto está escrito em manuais de pedagogia do século, portanto, XVIII. E os gregos, portanto, também já tinham isto. Do que interessa é que tu te cultives a ti e que percebas como é que a tua forma de estar se enquadra no meio, portanto, desta polis. Portanto, a minha vontade é essa, de facto, é cultivar escolas... Aquilo que se calhar as escolas deviam fazer e que não fazem. Sim, uma espécie de escola-oficina onde tu não vais ter aulas, mas vais trabalhar na tua arte oficinal. Isto é, como é que nós, aqui nesta sala, montamos espaços de trabalho para estarmos juntos a trabalhar. E eu a aprender contigo, e tu mostras música que eu não conheço e eu mostro-te formas de fazer música. Para mim, a escola é isto e a sociedade, portanto, seria muito mais isto, porque eu quero crer, desculpa, tenho fé, sou um homem, portanto, pá, de fé neste caso, pá, que é o único, desculpa, que é o único caso, portanto, desculpa, em que tenho fé, de que a sociedade cresceria em termos de participação pública com base nisto. Portanto, como é que uma escola que te ensina a ser proativo projeta uma sociedade de proatividade? Porque é um problema que nós temos hoje. Nós somos frutos, qualquer pessoa é fruto de um curso, de uma formação. Qualquer currículo prevê um tipo de pessoa. Os cursos que tu fizeste foram desenhados como moldes, como circuito, para no fim sair um tipo de pessoa muito específico. E para te dominar, de certa forma, não é? Porque eu acho que isto é das coisas que mais impressão me faz, por exemplo, no ensino até... eu acho que até no superior, mas se calhar no superior depois já começa a aligerar um pouco, mas a ideia de que tu estás a aprender na escola um método, algo muito específico, uma matéria muito específica e que depois levas trabalhos para casa e, portanto, em casa é a continuação da escola e, portanto, tens muito pouco espaço para respirar e sem esse espaço para respirar mata-te a inspiração para fazeres algo diferente, não é? Portanto, estás a matar à raiz, não é? Desde muito pequenino, a matar logo a raiz daquilo que pode ser realmente criares algo diferente. Se tu estás constantemente a olhar para aquilo que foi feito e aquilo como tens que fazer, não é? Se não quiseres, desculpa. Portanto, desculpa que isto corta-se, desculpa, mas tu és pai. Como é que geres isso na tua filha? Isto é, como é que geres essa força externa que vem de um sítio onde ela passa o dia todo e depois chega a casa ao fim de muitas semanas e muitos meses com uma ideia muito diferente. Portanto, eu acredito que ela seja uma pessoa relativamente diferente da pessoa que era quando foi para a escola, digamos, portanto, a primeira vez. Olha, ela ainda está muito a iniciar, não é? Mas eu tenho a sorte de que algumas coisas estão a mudar muito positivamente nos últimos anos. Por exemplo, a quantidade de trabalhos para casa que são levados são muito diferentes. Ou seja, eu lembro-me perfeitamente de ser miúdo e ia para casa e estava a fazer a continuação daquilo que tinha sido o dia de escola até quase ser hora de jantar e basicamente depois repetia-se o dia e era assim ad infinito. Hoje em dia é muito menos. Mas aquilo que, por exemplo, eu tento fazer é dar-lhe coisas diferentes daquilo que vai levando na escola, não é? Ou seja, levá-la, por exemplo, a um espetáculo
Pá, que já levei, por exemplo, dança contemporânea que ela não percebia nada do que estava ali. E ainda bem, ótimo, é isso que eu quero, é que eu quero que realmente seja exposta a coisas que não são óbvias, não é? E é assim que eu tento um bocado alimentar pá, que o cérebro cresça para sítios um bocadinho diferentes daqueles pá, que se vêm nos manuais. É pá, aquilo que uma pessoa como pai tenta fazer. Mas depois também sou um bocadinho daquela escola de que cada um deve encontrar o caminho. Deve haver esse espaço e essa liberdade para encontrar esse caminho, não é? Estávamos a falar ao bocado, não é, da criação do meu próprio gosto musical e tudo mais. A influência dos meus pais foi zero. A única coisa que me deram foi, se calhar, meios para o obter. Por exemplo, ter um computador e internet em casa e não ter propriamente grandes regras sobre o que é que eu podia fazer lá. Também eram outros tempos. Não ter regras do que podia fazer ou deixar de fazer. Mas lá estás a ver, foi o ter este tempo, o ter esta liberdade que me permitiu atingir. Eu acho que para os pais o importante é encontrarem esse espaço para os miúdos, não é? Conseguirem evoluir para sítios que não são propriamente onde tu queres que eles vão e onde a escola quer que eles vão. Exato. Dar-lhes algum material, dar-lhes algum espaço para que eles depois sigam o seu caminho. Sabe o que é giro? É que eu acho que isso é a representação da minha visão social, da forma como nós nos devíamos organizar. Isto é, eu acho que o Estado também deveria fazer isso, como os pais deveriam fazer isso, como as escolas deveriam. Que é, eu não vos devo dizer o que fazer, devo garantir que não tenham fome, que tenham roupa, que não tenham frio, que tenham uma casa. Que os básicos estão cumpridos para que tu possas... Sim, que te estou a dar Sim. a baliza temporal, espacial, de ferramentas para tu cresceres da forma que tu quiseres. Eu acho que há muitos pais que não fazem isso, porque os putos agora saem da escola às 4 ou às 5 e têm atividades até às 11, portanto, também são encaminhados para fazer coisas constantemente. Os pais, sinto, que passam pouco tempo, e os meus amigos, portanto, que são pais, queixam-se disso, que passam pouco tempo com os filhos porque o trabalho não permite. Isto é, a minha fé continua a ser esta, de que a minha possibilidade de mudar o mundo é vivendo essa mudança. A minha mudança possível é, de facto, nos pontos em que eu posso viver o mundo que eu quero. E é a dar aulas. Okay. Isso é incrível. Então dirias que, lá está, tipo, tu aqui como professor, não é? O teu objetivo acaba por ser mudar qualquer coisa, mudar o rumo, mudar um curso. Mostrar que é possível mudar. Ok. E garantir que há condições para isso. Ou seja, não tu mudares, mas tu tornares o terreno fértil para que haja mudança. Sim, é como cuidar de formigas. Descreve melhor, não sei, nunca cuidei de formigas. É incrível. Tipo, há um canal que é o Ant Canada, que é um camarada filipino, acho eu, que é ator e que está no Canadá e que tem uma casa gigantesca e o canal começou há 15 anos. O gajo antes tinha umas caixinhas com formigas e dava-lhes comida e carreirinhos e agora tem, portanto, 4 viveiros tipo do tamanho, portanto, para desta sala, com formigas e ratos e sapos e, portanto, a questão ali, e ele brinca um bocado a ser Deus, que é um bocado terrível, mas eu acho que o conceito aqui, a coisa que eu gosto é, de repente tens um canal onde as formigas entram no, portanto, elas vêm tipo dentro de um tubinho, tu metes o tubo dentro de uma caixa e depois tens um terrário para elas. Okay. E vais cuidando delas, tu não decides o que é que cada uma das formigas faz. Vais dando água, vais pondo um bichinho, vais pondo açúcar, vais pondo chuva, sol, quente, frio. Mas a piada portanto, a vê-las. E a minha piada a piada que eu sinto quando estou a dar aulas ou quando estou a compor, porque também faço isso, que eu também componho muitas coisas em que não componho a nota para o músico tocar. Componho a meta-regra e eles tocam a nota que eles quiserem. E, portanto, também há um espectro aí de decisão muito específica e de espaço total. O que é isso da meta-regra? Ok, da meta-regra. Eu mostro este exemplo quase sempre, depois posso pôr aqui. Que é... Ouve-se Bério
e ouve-se Cage. É muito comum, eu fiz uma peça para piano solo, e as peças soam exatamente ao mesmo. Ok. O Bério escreveu nota a nota, o Cage fez um jogo de... Um processo, um tal processo para chegar. Não, o Cage fez um jogo de dados, Ok. em que o músico toca a sequência de um conjunto de dados Ok. que lhe permite tocar um conjunto de notas, um conjunto de ritmos e improvisar, portanto, digamos, com base nisso. A Isso é que são as meta-regra- meta-regras. Sim, é meta composição, vem numa lógica de composição, digamos, algorítmica. Tratas as pessoas com um algoritmo. Neste momento segues este conjunto de normas. Vai, go. Ok. E depois tens que fazer depois o processo de composição aí. É um debugging. De estás constantemente a perceber, ok, se esta regra não resulta porque tu vais parar ali. Não. Vamos fazer aí uma regra qualquer que te permita que isso seja circular. E portanto, Isso é super interessante, porque lembras-te que eu, ainda nesta viagem sónica do Brian Eno, citei Cage nessa frase, não é? Que é que o artista não é aquele que produz arte, mas aquele que consegue criar os métodos para que ela seja produzida. Era mais ou menos desta forma, não é? E já estou a perceber, melhor o que é que isso quer dizer, através destas meta-regras. Ok, que interessante. Há uma data de lógica. Aliás, o Mozart, portanto, já tinha estes jogos de dados em que tinhas umas grelhas com células e tocas a célula 3, a 7, a 15, a 23, a 44 juntas e tens a tua peça. Já se faz desde sempre. Aliás, a música deste lado e... digamos, erudita que me irrita, portanto, há termos, tem estas práticas, mas a música que se faz tipo na rua desde sempre... tem isso, as pessoas tocam conjuntos de acordes que já conhecem e sequências sim. e cumprem meta-regras e estilísticas. Mas estás a ver, nós estávamos a falar outro dia de ideias, projetos para a malandra e tudo mais, e eu tentei passar um bocado isto, que é, quem está por dentro percebe melhor como é que se faz. Quem está por fora não faz a menor ideia. E eu acho que era super interessante para todas estas interações que permitem ligar o artista à pessoa que está do lado do consumidor, não digo de uma perspectiva comercial, mas mesmo artística, não é? O consumo arte é super interessante, porque nós não fazemos ideia como é que... Eu acho que a maior parte das pessoas que gostam de arte e que não são artistas, não o são porque não o sabem ser. Porque não sabem como criar. Okay? E eu identifico-me com isso. Eu não sei como criar. E acho que é por isso que eu gosto tanto de explorar as criações. E isso é muito interessante, porque não fazia ideia, por exemplo, desses métodos existirem já desde o tempo do Mozart. Não fazia a menor ideia. É antes até que é... Desculpa, mas tu tens essas práticas. Tu fazes isso noutros códigos. Isto Ok. é, cozinhas. Sim. Pronto. Cozinhas receitas, que são só tuas. Não, geralmente não. Pronto. Mas tens algumas receitas que são mais tuas. Sim. Digamos, adaptaste. Que modifiquei, não é? Através de receitas que li ou que fui aprendendo de... Eu acho que toda a gente tem um potencial ativo de criação. Ok. Nós temos códigos e linguagens de comunicar ou de trabalhar essa prática, que são vários. Sei lá, se tivesses que ensinar a tua filha a fazer as receitas que tu fazes, se calhar não ias dizer passo a passo, ias encaminhá-la. Melhor, ela aprende como eu aprendo as receitas que a minha mãe faz. Eu não sei as receitas todas. Eu sei mais ou menos o tipo de práticas que ela tem. Sei como é que ela põe a cebola antes e o alho e depois os molhos e a carne, e sei mais ou menos o conjunto. Portanto, eu sei as meta-regras da culinária que a minha mãe faz. Porque passei muitas horas a vê-la a ir fazendo. Certo. E, portanto, eu acho que a cultura é isso. Ok. É nós alimentarmos formas de fazer. A tua filha vai alimentar a cultura culinária da tua casa, porque foi isso que ela aprendeu.
Acho eu. Olha, com quanto tempo é que estamos, Rui? Com 1h20, aí. Ok. O Paulo, o que é que diz nessa? Pronto. Está fixe, tá acho que já sim, tivemos aqui sim, já bastantes coisas. Sim. Ok. Queria só. Não sei se tens mais alguma questão. Não, eu ia-te perguntar se tens. Eu ia-te perguntar, mas vê lá se esta pergunta também faz sentido ou não, pá. Se tens a. Olha, já agora, mandei mais um bocadinho. Se tens assim algum caso, pá, interessante que tu gostasses de contar, pá, de teres desbloqueado alguém, de teres ajudado alguém, assim, alguma coisa que tu gostasses de partilhar, porque eu acho que era giro, não é? Perceber, pá, continuando um bocado nesta onda de que nós não sabemos, nós, apreciadores de arte, muitas vezes não sabemos como é que a arte é feita. Sim. E acho que era muito engraçado se eu conseguisse perceber, pá, através de alguma história que tu pudesses contar, de alguém que tu sintas que tenhas desbloqueado. Eu tenho um, digamos, amigo meu, irmão quase, que é o Zé Tiago. O Zé Tiago fundou, digamos, Interferência, que é a associação que eu fundei tipo no Porto, com o Zé, com mais portanto na Malta, há 10 anos. Fomos colegas de curso e aprendemos a estar juntos e a gostar muito de estar juntos porque passávamos horas, ou houve uma tarde em que passámos 4 ou 5 horas tipo, na mesma sala, em silêncio, a trabalhar. E apercebemos-nos de que, espera aí, tu gostas de estar, da mesma forma que eu, que é caladinho, a pensar. Que é uma coisa que é muito difícil. Porquê é que eu falo do Zé? Porque este método, nada do que eu faço é só meu. Eu e o Zé, e a Camila, e o Filipe, e o Grilo, e essa malta com quem trabalhamos, com quem fomos tipo, trabalhando ao longo destes anos, desenvolvemos formas de trabalhar em conjunto. O Zé e eu falamos, não todos os dias agora porque temos vidas mais chatas, mas durante muitos anos, todos os dias falávamos. Nós tivemos, projetos de criação e de, portanto, Pedagógicos? Sim, boa. Durante, portanto, vários anos. E, portanto, todos os dias falávamos sobre o ponto de situação, portanto, para daquele dia. E a piada é que eu não estava, a falar com o Zé e percebemos como é que nos continuamos, digamos, a ajudar. O caso mais giro, eu acho que é o Zé por causa disso. Porque é uma coisa que é feita exatamente como nós gostamos. É lenta, é um processo lento, porque tem que ser lento. Esqueçam esta pressa das coisas para têm que ser feitas. Eu sou uma pessoa consideravelmente diferente daquilo que era há 15 anos, porque todos os dias mudei um bocadinho. Não foi porque um dia decidi passar a usar cabelo assim, não. O cabelo foi ficando assim. Isto para dizer que... Desculpa, que são práticas lentas. E que não são muito diretas, isto é, uma ideia nunca é só minha, uma ideia nunca é só do Zé, uma ideia nunca é só de um aluno que eu tenho da sala, é dos dois, aquilo passa a ser partilhado, passa a ser um processo comum, eu tenho que conhecer a pessoa que tenho à frente, ter uma relação, saber os gostos dela, saber que prefere trabalhar de manhã e não à tarde, saber que prefere água, sumo, saber que prefere ouvir música depois de pensar sobre ela. Isto é, o processo vem de uma relação, sempre. E a melhor relação pedagógica que eu tenho é com o Zé porque é para os dois lados. Nós estamos os dois a provocar, a perceber sempre quem é que tem a ideia mais fixe. Desculpa, e é sempre minha. É sempre minha. Desculpa. Perdão-me. Desculpa. Ele acha que não. E estamos sempre a ajudar-nos a sermos melhores provocadores. Portanto, como é que eu pego nessa ideia que tu tens e não, desculpa, tu estás a falhar aí. E estamos sempre a encontrar falhas. E as práticas que eu ando a tentar passar ao mundo, e mesmo, dentro do nosso, digamos, coletivo, acho que são essas. Eu sou sempre muito crítico, sou sempre muito chato,
por causa disto, não é porque eu sou chunga, portanto. Não, eu acho que isso é um talento incrível que tu tens de questionar. É fantástico. Eu acho que é fantástico como tu questionas muito daquilo que é o standard, e eu acho que o nosso standard o nosso standard de cada um de nós já se distancia muito do standard da sociedade. Mas ainda assim nós propomos uma ideia, propomos uma coisa qualquer, e tu tens um talento de chegar ali e questionar, e sai sempre uma coisa diferente. E isso é incrível. E muitas vezes não sai uma coisa diferente porque tu disseste para fazer uma coisa, tu disseste a coisa diferente, mas porque chegaste ali, questionaste e fizeste um par de comentários ou um par de perguntas certeiras e que mudou logo o curso da coisa. Porque vem deste hábito de a primeira ideia nunca é boa, a 15ª também não. Portanto, as melhores ideias que eu tenho, estou tipo a tomar banho e aconteceu. Tipo, espera, era isto. E é quase sempre, ou no banho ou no carro, porque o cérebro fica aqui atrás. E portanto, eu gosto de. É um problema que eu tenho, eu não sei separar as coisas. Eu acho que não há separação entre trabalho e vida. Isso é uma coisa que o capitalismo nos ensinou para nos obrigar a ser mais, digamos, portanto, produtivos. Eu acho que a minha vida é aquilo que eu faço. Eu estou sempre a pensar nas minhas merdas. E as minhas merdas são este podcast. Eu tive os últimos 15 dias a pensar nisto e hoje, portanto, para se não fosse feito, desculpa, portanto, por ter quase, portanto, para não se fazer, eu ia perder a pica porque tive estas partes estes dias todos a pensar como é que isto podia ser, como é que a luz estava, como é que... Isso é muito engraçado, especialmente a ideia de que, por exemplo, eu quando estou a trabalhar, eu estou focado no meu trabalho, mas eu quando estou a trabalhar, acho que assim na parte de trás da minha cabeça, continua a pensar, por exemplo, na próxima viagem Sónico. E por isso é que eu te disse, eu acho que penso nisto todos os dias. Claro. Porque realmente está ali na parte de trás e às vezes estou a fazer um documento que não tem nada a ver com nada, tem a ver com um sistema qualquer. E vem-me logo à cabeça, podia falar sobre isto, isto aqui é engraçado. E pimba, e saco, e às vezes escrevo uma notazinha ou qualquer coisa, para depois me lembrar mais tarde para ver. E é engraçadíssimo essa ideia de quando tu não estás propositadamente à procura de uma cena, é quando ela realmente aparece. Sim, há uma ideia qualquer grega e Iluminista. De que o ser humano é um ser organizado, que tem uma estrutura, que se pensa, que se consegue organizar e ter... Portanto, e o neoliberalismo foi buscar essa ideia de que nós conseguimos ser muito organizadinhos e ter uma estrutura e ter uma meta e batalhar todos os dias para chegar àquela meta. Receio que nós sejamos muito mais caóticos do que aquilo que, portanto, a queremos. Nós, enquanto pessoas e, dentro de nós. Nós pensamos de forma completamente caótica. Eu estou sempre em guerra porque eu gosto de organizar em tabelas. Está sempre a ir para outro sítio. Portanto, eu estou sempre a fazer, para ganhar uma força de anda para aqui. Yeah. Isto para dizer que esqueci-me. Os processos são interessantes nesta partilha em que eu não vou aceitar essa tua primeira abordagem. E o Rui nisso, portanto, também leva, que é eu sou sempre o gajo chato, sou sempre. Quer dizer, não sou sempre, desculpa, quando estou com o Zé é muito mais chato que eu. Porque trago sempre esta dúvida de porque é que estás a fazer assim? Porque gosto. Está bem, mas desculpa, isso não dá para fazer tipo de outra forma. E a minha pesquisa, portanto, pessoal, não é sobre tocar muito bem, ser muito rápido, ser muito bom a fazer, digamos, uma coisa, é sobre encontrar uma forma diferente de fazer isto que já faço. Okay. Porque eu acho que estou sempre a desenhar para, digamos, a mesma casa. Eu acho que estou sempre a pensar no mesmo projeto, a pensar... Eu quero é ter um estúdio grande, com muitas salas. Eu tenho a minha sala virada para o sol, que me veja sol e que consiga, para, digamos, apanhar ar e ter a praia perto e ter o estúdio com as condições técnicas exatamente que eu quero ter e ter a malta por perto e a casa perto. Isto é, eu estou sempre atrás da mesma coisa, que é de condições para poder brincar. Porquê? E acho que é a última coisa.
Porque eu cresci com um irmão e primos a brincar. E os vizinhos. Nós brincámos muito juntos. Mas eu tinha uma outra coisa. Eu tive sempre um quartinho dos, brinquedos. Onde brincava sozinho. Ok. Com os meus Playmobil e os Legos e os Axamans. Os carros não, portanto, para que eu nunca curti carros. Mas eu sempre tive o meu espaço de brincadeira. Para os meus mundos, para as minhas coisas, para continuar as histórias que a minha mãe me contava. E, portanto, eu acho que me habituei a este tempo que é para mim. Eu acho que estou sempre... Eu não curto tipo de trabalhar. Eu arranjei uma forma de vos enganar e de vos dizer que o meu trabalho é ensinar as pessoas a brincarem. Eu acho que isto que é só isto. Que é, eu acho que as minhas digamos, oficinas são sobre anda a brincar. Eu não vou brincar tipo... desculpa, eu não quero brincar contigo. Desculpa, isto é o meu lado digamos autista. Eu não vou brincar tipo contigo. Eu quero estar a brincar. Mas eu vou-te dizer que, como é que eu brinco, porque eu acho que, desculpa, que tu vais achar... Para tu ganhares novamente esta capacidade de brincar, não é? Sim. Porque é uma coisa que se perde, é uma coisa que se vai perdendo. Os miúdos conseguem efetivamente brincar, se calhar tanto com o brinquedo como com a caixa de cartão onde o brinquedo vem embalado. Sim. Mas tu, conforme ficas adulto, não é? Esqueces completamente a caixa de cartão e sentas depois no brinquedo e acaba-se a brincadeira. Claro, não é? claro. Sim. Isso é muito engraçado, porque muito o que estás a fazer, não é? É puxar qualidades da infância que eventualmente até foram sendo perdidas, não é? Exatamente isso. É sobre a relação que um bebê tem com o mundo fora dele. Ok. Tens o eu, o tu, o eu, o mundo que não sou eu, e tens um entre. Ok. Este brincar tem a ver com a relação que eu consigo estabelecer entre mim e o que não é mim. Sim. Portanto, há uma data de... digamos... há autores, portanto, que falam disto, portanto, e depois mando. Mas, porque acho que é mesmo fixe para quem é pai. Para perceber como é que... Não é... Portanto, minto. É voltares atrás e para perceberes como é que a tua relação com o mundo foi crescendo. Como é que a tua casa passou a ser a tua cidade, passou a ser o teu... Portanto, portanto, como é que o teu mundo cresce. Acho que é isso, sim. Ok, super interessante. Obrigado. Obrigado. Acho que já... sim, vamos terminar. Rui, queres para alguma coisa? Olha, por acaso tenho uma pergunta que me ficou ao bocado na cabeça. André, tu tens uma coleção então de 3 mil obras. Entre 2 e 3 mil, não é só álbuns, muitos singles também. Okay. Minha pergunta é, como é que tu tens isso guardado em casa? Está numa parede gigante, com um móvel gigante, em que vou contemplando todos os dias. Portanto, a minha mesa de jantar é mesmo lá à frente, está mesmo no meio da minha sala, gosto de olhar para ela, gosto de me sentar ao lado dela, gosto de ficar ali a olhar e, por exemplo, à procura de relações e coisas do género. Por exemplo, para o 25 de Abril foi mesmo do género. Comecei a olhar e ver, será que aquilo, será que aquilo outro? E isto é uma coisa que eu adoro fazer. E pronto, é uma coisa que se vai construindo ao longo do tempo. E depois há coisas que ainda não tenho lá, que estão guardadas, porque ainda tenho que, lá está, catalogar, limpar. Depois há todo um processo ali à volta que gosto de fazer. Pois, é isso, porque eu não tenho uma coleção grande, aliás, tenho uma coleção mesmo muito pequena de CDs, no caso, mas cada um deles tem um pedaço de história e cada um deles me lembra uma memória específica, e estar guardados numa caixa não faz sentido. Eu gosto de os ver, nem que seja na prateleira, para de vez em quando, né, reavivar essas memórias. E pronto, fiquei curioso com essa... Lá está, é que eu por isso é que isto pode ser mesmo uma doença, ao ponto de que eu não considero de tal forma uma doença
quase que é todos- mesmo, que é mesmo como quase bonito. todos os Pronto, que eu doentes. acho bonito e faço um culto à volta daquilo. Por isso é que eu acho que tu entras na minha casa e olhas logo para a sala e a primeira coisa que vês é uma parede gigante, pá, cheia de discos e CDs e gavetas com mais discos e coisas do género, porque acho que aquilo eu acho bonito. Eu acho realmente bonito. sim. Acho realmente bonito chegares ali, pá, em vez de. E faz parte, mostra um bocado a tua identidade também, não é? Sim. Quem entra sim. em tua casa Sim. está a ver um pedaço da pessoa que tu és ali exposta A também. primeira coisa que eu geralmente faço quando levo alguém a casa é: olha, escolho qualquer coisa para ouvir. É para poderes pôr ali a pessoa um bocado a investigar o que é que lá há. Claro. E que é muito engraçado, que as pessoas vão ao que conhecem e não ao que não conhecem. Logo. Claro. Que é super engraçado. Mas também é dessa forma que criam Exatamente. uma ligação contigo. não é? Olha, então vamos experimentar ouvir aqui uma outra coisa. Isso é giro. Desculpa, isso é assim com tudo. Também É. só comes queijo que já conheces. Claro, Se alguém, claro. assim numa fase qualquer que disse, olha, desculpa, portanto, digamos, portanto, desculpa, portanto, tu que gostas, portanto, pá, de queijo, pá, prova lá este. E eu acho que é assim que tu vais conhecendo outras Claro. coisas. Bem, vamos terminar, se calhar já estamos Vamos aqui há muito tempo. Queria só fazer um disclaimerzinho, porque eu acho que este processo, eu acho que este episódio, ou pá, o que isto for, Acho que ainda está tudo. É? Acho que ainda está tudo. Está tudo. É o primeiro de uma data delas. Eu acho que este anti-promo, que não é bem um podcast, é um making-of de um promo, pode ser interessante para a criação de um certo arquivo de conversas. Vai ser muito giro daqui a 10 anos virmos ver esta O conversa. que é que nós andávamos a que nós fazer? andávamos a Sim, fazer? sim. O que é que tínhamos na cabeça quando andámos a montar estas coisas? Sim. E portanto, eu não sei muito bem para como é que vou, para, digamos, editar isto ainda. Acho que pode ser giro ter tudo junto, mas acho que pode ser giro ter partes misturadas, que não sei. Mas acima de tudo quero explicar que as pessoas que chegaram aqui são as pessoas que viram um vídeo promo no nosso Instagram. É a única forma. Ou então foram ao YouTube e por acaso, pá, isto foi lá ter. Mas tu vem com um vídeo promo que dá acesso ao making of desse, portanto, portanto há vídeo. E Camalandra é um coletivo que está em Viana. Há coisa de 1 ano, somos associação há coisa de 3 meses e que estamos interessados em repensar o território e as práticas no território. Em termos de criação, programação, mediação, como é que conseguimos pensar este território onde nós gostávamos de viver, mas que é muito difícil. Somos artistas que precisam de pagar contas. E, portanto, é um processo. E, portanto, a Malandra está cá para partir pedra, acho eu. E eu gosto muito deste grupo que se juntou. E eu gostava que esse grupo agora viesse cá todo. E que, de repente, qualquer pessoa que venha tipo, trabalhar connosco passe por aqui. Por aqui ou pelo sítio onde isto, portanto lá for. Porque acho que é interessante começarmos a dar-nos a conhecer. É isso. E obrigado. Obrigado. Acho que foi fixe. Foi giro. Está feito. Obrigado. Corta. Corta. Altamente. Não, foi muito fixe. Eu pensei que a gente não ia conseguir falar mais de 20 minutos. Tivemos só nem meio. Olha, essa houve uns momentos em que mas acho que não se pôde muito.